Bom, então sejam bem-vindos ao segundo episódio da playlist de equações diferenciais ordinárias. Na última aula a gente viu um pouquinho sobre os conceitos de EDOs, para que elas servem, alguns problemas aplicados ali, mas a gente não chegou a resolver uma equação diferencial. E essa vai ser a primeira aula que a gente vai de fato resolver uma equação. Eu vou começar com algumas equações bem simples, para daí a gente ir, ao longo dos próximos vídeos, aprimorando e resolvendo equações mais difíceis. Então eu vou pegar uma das equações mais simples que a gente tem, que é esse exemplo aqui, e ela é a seguinte equação. Né? Então, lógico que ela é uma equação, ela é diferencial porque você tem uma derivada, você tem um y', e ela é ordinária porque você está supondo, né, que esse y aqui ele é uma função apenas do argumento x, né, e o y é igual a um y de x. Lembrando que se ele tivesse mais de um parâmetro, tivesse aqui um x e um z, por exemplo, ele seria uma função de mais de um argumento, não seria mais uma EDO, seria uma EDP, né? Uma equação diferencial parcial. Bom, vamos tentar resolver então essa EDO. E primeiro vamos entender o que significa ser solução de uma EDO. Né? Ser solução de uma EDO é achar uma determinada função y de x que satisfaz essa equação aqui. Ou seja, y' menos y igual a zero. Né? Então, por exemplo, olhando ali por cima, você já consegue ver que, por exemplo, y igual a zero é uma solução. Né? Y igual a zero satisfaz essa tua equação, porque se o y é igual a zero, eu vou ter que o y' é igual a zero. Né? Então, y é igual a zero, y' é igual a zero, então significa que a EDO vai ser y' que é zero menos y que é zero, que isso é igual a zero. Isso daqui satisfaz a EDO, né? 0 menos 0 é igual a zero. Pode ser um exemplo meio bobo, um exemplo meio simples, mas isso significa ser solução do EDO. Só que é o seguinte, quando a gente está querendo resolver uma EDO, a gente não está procurando soluções particulares. A gente está querendo achar todas as soluções. Então, por exemplo, essa solução que a gente achou, ela é válida, bacana, mas ela é apenas uma solução. Então, a gente quer achar mais soluções, a gente quer achar todas as possíveis soluções quando a gente quer resolver um problema desses. Então tá, tudo bem, essa daqui é uma solução, vamos ver se a gente consegue achar uma outra solução. Bom, eu consigo pegar essa equação aqui, talvez seja mais fácil de visualizá-la da seguinte forma, né? Vocês concordam que essa y' menos y igual a zero é a mesma coisa que eu escrever y' igual a y, né? Que eu posso somar y dos dois lados e qualquer função eu consigo fazer o algoritmo inverso, né? Então, todas as soluções que satisfazem essa equação satisfazem aquela equação ali de cima. E bom, essa equação está me dizendo qual que é a função que a derivada é igual a ela mesma. Se você lembrar lá do cálculo, a gente conhece uma função, né? Uma função y igual a de x. Porque o y igual a de x, ele é uma função que a derivada dela é a própria e na x. Então o que vai acontecer? Se eu pegar o y', que é e na x, menos o y, que é na x, isso daqui é igual a zero. Ou seja, eu tenho o y' menos y igual a zero, ele satisfaz a EDO. Esse cara aqui é uma possível solução. Né? Então a gente achou essa solução e a gente achou essa solução. Só que detalhe, a gente tem duas soluções. A gente não sabe se tem mais outras soluções que não sejam essas duas. E eu vou mostrar aqui para vocês que tem. Né? Que, por exemplo, eu escolhi aqui y igual a e na x, mas eu poderia ter escolhido y igual a 2e na x. É uma função diferente, né? Vocês concordam, 2e na x não é e na x. E se eu fizer a derivada disso daqui, a derivada de 2e na x vai ser o próprio 2e na x, né? A derivada aqui de uma constante vezes a função é a derivada da função vezes a constante. Então eu vou ter aqui 2e na x menos 2e na x, né? Que é o y' menos y. E isso daqui é igual a zero. Né? Isso satisfaz a EDO. Então tá, eu tenho 3 soluções. Mas isso não basta, eu preciso achar todas. E se você olhar para essa segunda solução, você olhou ali e na x, 2e na x, não é tão difícil ver que para qualquer constante, né, uma constante k, y igual a k na x também é a solução. Né, porque a derivada vai ser k na x. E de novo, né, você vai ter ali k na x menos
um KE na X que é igual a zero. E isso daqui satisfaz a tua IDO, né? Deixa eu tirar aquele tracinho ali. Satisfaz a tua IDO. E agora observe, né, que você tem infinitas soluções. Agora, com esse K aqui, você pode ter qualquer número no lugar desse K. Você não tem uma, duas, três, você tem infinitas. Mas, ainda isso não te garante que você tem todas, né? Porque você pode ter infinitas soluções, mas sei lá, vai que uma outra solução é um seno de alguma coisa, um cosseno de alguma coisa, ou talvez um logaritmo, ou um sobre x, x quadrado, um polinômio. Você não sabe se não tem mais uma solução fora que não tem essa cara, KE na x, que também não possa satisfazer esse EDO. Então a gente precisa achar um método melhor, um método sistemático de a gente resolver esse EDO. Né? Aqui a gente estava chutando alguns resultados e o nosso chute nos deu um bom apanhado de soluções, mas agora a gente quer de fato pegar todas. E para a gente pegar todas, a gente vai precisar de um método de resolução. E esse vai ser o primeiro método que a gente vai aprender. Então é o seguinte, para eu resolver essa equação, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho y igual a y, correto? O que eu vou fazer? Bom, para qualquer y diferente de zero, né, eu posso dividir pelo meu y e eu vou ter essa seguinte equação. Né? Então é o seguinte, excluindo a função onde o y é igual a zero, toda função que eu tiver, eu posso dividir ela por y. E eu vou ter essa igualdade aqui. Correto? Então, consequentemente, qualquer função que satisfizer essa equação satisfaz a minha DO. Mas note que qualquer função que eu tiver aqui, eu posso integrar ela com relação a x. Então, eu vou fazer integral em relação a x de y' sobre y é igual a integral de 1 em relação a x. Note que aqui, talvez seja um pouco difícil de visualizar, né? Mas lembra lá do cálculo que quando você tem um ln de um módulo de y mais uma constante, e você deriva isso, né? Você vai ter a derivada do ln do módulo, que vai ser 1 sobre a função, vezes a derivada, mais a derivada da constante, que é zero. Né? Ou seja, você vai ter 1 sobre y vezes a derivada de y. Só que note que se a gente fizer a integral disso daqui, isso vai ser a mesma coisa que fazer a integral da derivada. E lembre que a integral e a derivada elas são operações inversas, né? Então é que nem subtração e adição, ou multiplicação e divisão, uma desfaz a outra. Então a gente acabou de, por esse exemplo aqui, mostrar que a integral de 1 sobre y vezes y' com relação a dx, né? Com relação a x, ela é ln do módulo mais k, que resolve esse lado esquerdo aqui da nossa equação. Né? Então eu vou fazer uma mega seta aqui. Ok. Isso vai me dar então que ln do módulo de y mais um k. Eu vou colocar esse k índice 1, né? Vai ser igual à integral de 1 dx, que é bem trivial nesse momento, né? É x mais k, uma certa constante k2. E é o seguinte, aqui tem uma particularidade das IDOs. Sempre quando a gente tem uma constante em ambos os lados, né, a gente pode subtrair uma constante da outra. Então, eu posso fazer, por exemplo, K2 e passar esse K1 para o outro lado, subtraindo, né? Somar menos K1 dos dois lados. E o que acontece? Como a gente não está interessado num valor particular para essa tua constante, a gente só está interessado no fato que ela é uma constante em si, muitos livros eles vão pular passo e vão escrever a seguinte coisa. Eles vão escrever que o ln do módulo de y é x mais k. E eles não vão se preocupar em colocar uma constante do lado direito e do esquerdo. Porque no final, que você vai juntar essas constantes, elas vão se tornar uma constante só. Então é comum que nos livros eles omitam esse passo. E eu vou combinar com vocês que de agora em diante eu vou omitir. Né? Então essa demonstração eu vou fazer certinho ali, né? Cada uma das constantes. Mas do próximo vídeo em diante, a gente, quando tiver esse caso, né, de duas constantes,
Se a gente puder combinar elas, eu vou simplesmente omitir para ser mais dinâmico, né? Então, beleza, chegamos aqui. Para a gente desfazer esse ln, né, a gente quer isolar y, lembrando, a gente quer achar o y. A gente pode fazer e elevado aos dois lados da equação, então e elevado na ln do módulo vai ser o módulo de y, né? Isso vai ser igual a e na x mais k. Mas por propriedade de exponencial, isso nada mais é do que e na x vezes 1e na k. E note de novo que esse e na k ele é uma constante, né? Porque você tem uma constante elevado a uma constante. É um número elevado a um número que dá um outro número, né? Dá uma outra constante. Eu vou chamar esse cara aqui de uma constante c, tá? Então aqui eu tenho que o módulo de y é igual a um c vezes o e na x, né? Eu troquei aqui de lugar. Para eu tirar esse módulo, eu posso dizer que y é igual a mais ou menos o c vezes e na x. Só que note de novo que mais ou menos uma constante é uma constante. Então eu posso simplesmente incorporar esse mais ou menos dentro da minha constante, que isso não vai alterar, isso não vai alterar a forma da minha solução. Então eu tenho que o y ele vai ser uma certa constante, eu vou colocar aqui um C1 vezes e na x. Tá? E note que coisa interessante, porque a gente tinha resolvido essa y para todas as soluções, exceto a y igual a zero. Né? Lembra que lá em cima a gente dividiu por y no primeiro passo. Então, a gente excluiu da nossa solução genérica a y igual a zero. Só que, note que aqui embaixo ela apareceu de novo, porque eu posso escolher um C1 igual a zero. E aí, no final, eu acabei resolvendo, criando uma restrição lá no comecinho da minha prova, mas que no final não fez muita diferença, porque a minha solução genérica engloba aquele caso lá também. Então a gente pode dizer que y igual a C1 vezes e na x me dá todas as soluções. E por que isso é interessante? Se eu tenho todas as soluções, eu tenho garantia que não vai ter nenhuma solução que não seja desse formato aqui. Né? Então, ou melhor, qualquer solução eu posso escrever nesse formato. C1 vezes e na x. Isso é interessante, porque agora eu não preciso mais chutar valores. Eu posso simplesmente escolher os valores das minhas constantes, dos meus parâmetros aqui. No caso, eu só tenho um, né? Que eu tenho uma escolha para C1. E para cada C1 diferente, eu tenho uma resposta diferente. Então, você pode ver que lá nos nossos chutes, né? Esse y igual a zero, ele nada mais era do que o caso particular C1 igual a zero. Esse y' igual a e na x, ele nada mais é do que o caso particular C1 igual a 1. E esse y igual a 2e na x é escolher C1 igual a 2. E no final a gente acabou provando que esse chute que a gente fez, ele de fato dava todas. Ele dava infinitas, mas a gente não tinha certeza se eram todas ou não. E agora com a demonstração usando a integral, a gente tem certeza que essa solução aqui aqui, perdão, aqui não é y', não. Aqui é y mesmo, né? Ah, não, perdão, é y', assim. Aqui eu estava confirmando que ela funcionava, verdade. Então, que esse y aqui igual a k na x, de fato tem todas as soluções, né? Tem as infinitas soluções. Então é isso, esse é o primeiro método que a gente tem. Esse método aqui que você faz, você manipula e resolve pela integral, a gente chama de integração direta. Porque não é um método tão difícil, né? Você só tem que ter a sacada de manipular da forma correta para conseguir desfazer essa derivada a partir de uma integral. Então é isso. Esse é o primeiro método de EDO. A gente resolveu o nosso primeiro exercício, né? Nossa primeira EDO. No próximo vídeo a gente vai ver algumas EDOs um pouquinho mais complicadas. A gente vai tentar ampliar os nossos resultados que a gente conseguiu até agora. E é isso, ela vai ficando por aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu. Se você gostou, dê o like. Se não gostou, pode dar um negativo. Mas não esqueça de comentar aí, criticar. Vejam aí o que eu posso melhorar.
É um prazer dar aula para vocês. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Fui!